Nicole, vamos pro teatro? Não, hoje eu quero passear. Ah, vamos pro teatro. Não, eu quero passear. Então tá. Nem eu, nem tu. Vamos fazer um passeio cênico? Passeio cênico, vamos? Olá, estamos de volta com Cochichos de Coxia e hoje a gente tem o prazer de receber a Zenha de Teatro com o trabalho Passeios Cênicos. Aqui do meu lado, Mário, Davi e Adriana. Bem-vindos, obrigada por terem topado vir conversar com a gente. Primeira coisa, para quem não conhece, né, o trabalho, a pesquisa do grupo, em poucas palavras, como é que vocês definiriam essa investigação dos passeios cênicos? Quem quer falar? Os passeios cênicos, eles são, na verdade, uma mistura de espetáculos itinerantes, porque eles vão circulando pelos espaços, mas sempre com uma intenção de trazer as características dos espaços, para que as pessoas visitem, conheçam, né? Então, quase que uma atividade turística, mas com encenações. Em vez de somente um guia de turismo explicando ou visitas convencionais aos espaços, a gente vai ter intervenções cênicas, musicais, de algumas outras linguagens artísticas, dentro dessa mistura, né, do que é uma atividade turística e uma atividade teatral para conhecer algum território. Mas isso tem uma história no meio? Ou são os personagens? Tem história. A gente tem alguns tipos, né? A gente tem acho que uma série de uns 8 passeios, mais ou menos, passeios cênicos. Então cada um deles tem uma proposta. Alguns deles vão seguir uma história única, que tem um começo, um meio e um fim, um desfecho, e outros vão ser cenas isoladas dependendo dos espaços que a gente for visitar. Então, para público adulto, público infantil, então são variados. Tá? Tem alguns que têm um enredo, uma dramaturgia, e tem outros que são, as cenas elas vêm para contar a história de um ponto específico, quando a gente vai para outro, é outra performance. Então, para quem está assistindo a gente, vamos trabalhar com exemplos mais concretos. Vocês falaram que vocês têm uns 8 passeios cênicos. Conta pra gente, que lugares são esses que vocês escolhem, elegem para fazer esses passeios? Acho que a gente pode começar pelo primeiro passeio que nós fizemos, que já tem mais de 10 anos, que é o Cidade dos Palcos, que foi aí que nasceu a ideia. O Davi trouxe para dentro do grupo a ideia de unir turismo com teatro. E aí nós pensamos juntos um passeio cênico que fosse uma visita aos teatros emblemáticos, né, da cidade de São Paulo. E aí o Teatro Municipal, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina. Aí vocês faziam uma itinerância com o público ou cada dia um teatro? Não, é um dia inteiro de passeio. Esse começa às 10 da manhã e vai até às 5:30 da tarde, com 1 hora de almoço, onde a gente almoça no restaurante do Planetas, para que eles possam também visitar um espaço que é um espaço frequentado por artistas de teatro, um lugar que apoia o teatro. Sim. A gente passa pela Praça Roosevelt para falar sobre o movimento dos teatros na Praça Roosevelt. A gente oferece uma oficina de improvisação teatral no final do passeio, de mais ou menos 40 minutos de vivência de improvisação. Então, esse é o primeiro, o inaugural. E ele foi tão bem recebido, inclusive porque fazíamos com muita paixão, porque a gente estava falando do nosso amor pelo teatro. Sim. E aí esse abriu portas para que nós criássemos outros passeios. Aí outros nasceram a partir daí. Inclusive esse dos teatros vocês fizeram na pandemia, né? Com vídeos, eu assisti esse. A gente foi impossibilitado de ir para a rua, de encontrar com o público, então a gente acabou, pelo edital da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu transformar ele num filme. Então, ele não tem uma história que acompanha o passeio todo. Em cada lugar que a gente vai, a gente traz uma cena de alguma obra que representa aquele espaço. Que legal. Então, o Teatro São Paulo, em São Paulo, né, nessa concepção de teatro europeu, começou no pátio do colégio com o Teatro Anchetano. Sim. Então, a gente traz uma cena de um alto escrito pelo José de Anchieta. No Teatro Municipal, Hamlet, que inaugura o Teatro Municipal. No Oficina, o Rei da Vela. No Arena, eles dão um black tie. Então, a gente vai trazendo cenas que ajudam ao público entender, né, essa forma de contar a história do teatro. E quando a gente adaptou para filme, a gente fez essas encenações também em vídeo, né? Algum personagem da cidade, então um taxista, uma vendedora ambulante, né? Pessoas da cidade contavam uma parte da história e depois as cenas eram apresentadas como uma forma de simbolizar que tipo de teatro e que peças que foram encenadas naqueles espaços. E sempre vocês 3 ou tem mais gente no grupo?
Tem mais gente, tem mais gente, tem... De acordo com a demanda da peça também, vocês podem... Sim, a gente tem um grupo de atores parceiros. Uhum. Hoje em dia a gente fala que eu, Mário e Davi, a gente é o núcleo da Azenha. A gente se organiza, inclusive, para poder dizer com quem que a gente vai chamar para cada trabalho, a gente entra em contato, mas a gente trabalha com os nossos amigos, eu gosto muito de dizer isso. A gente também. Né? Gente, é isso, né? São pessoas que estão com a gente há muito tempo, gente que a gente sabe que é ponta firme, que entende, né, o quanto é difícil a gente produzir, que não vai acontecer num passe de mágica, que vai precisar de muito trabalho e esforço. Então, é isso. Liz Mantovani, Carla Dias, Eduardo Bartolomeu, me ajuda aí, Camila Bevilacqua, me ajuda, agora eu comecei... Priscila Ioli, a Andressa... muita gente passou. Gente, vão nos perdoar, mas... Anderson Negreiro. O Anderson Negreiro, conversar com a gente. E você, quem escreve os roteiros? A gente escreve junto, Vocês né? três. Aí depende da proposta que chega pra gente. Então, Cidade dos Palcos tem essa pesquisa histórica, né? E aí a gente seleciona as cenas, vai atribuindo ali os papéis. Agora, quando a gente tem um espetáculo que ele vai correr com uma dramaturgia do início ao fim, a gente também sempre vai se basear muito em algumas histórias, né? Porque a gente está trabalhando com informações do território, né? Então, tem um documento aí que a gente vai respeitar, mas a gente vai colocar eles na fala dos personagens. Então, a gente muito mais organiza uma dramaturgia do que cria alguma história, né? Por exemplo, São Paulo pelos Modernistas, que é o Mário de Andrade, o Oswald, a Tarsila e a Pagu, né? Então, eles vão falar coisas que são documentos da cidade, que são histórias da cidade. A gente dá uma ajeitada para tornar, às vezes, mais poético, musicado, enfim, mas eles estão dizendo informações que estão aí nas histórias da cidade. Uhum. E, Mário, como que se dá isso, assim? O pessoal usa um fone ou não? É no gogó, é no microfone? Como que é essa interação? Não, fone não. Aliás, tem São Paulo pelos Modernistas, a gente tem um áudio que a gente produziu com os modernistas contando, complementando as histórias que vão ser contadas na rua, né? E aí as pessoas vão porque a gente faz cenas em pontos específicos. Nesse trajeto entre uma cena e outra, as pessoas vão ouvindo esse áudio que é gravado. Legal. Mas na cena... Elas tiram fone para ouvir vocês. Tiram fone para ouvir a gente. Depende do lugar, né? Esse São Paulo para os Modernistas, como é um público um pouco maior, uma média de 50, a previsão é de 100 pessoas, né? Tem de 50 a 100 pessoas nesse São Paulo para os Modernistas. Então, aí a gente se microfona para as pessoas ouvirem minimamente, né? E aí... Dependendo do trânsito, dependendo, né, da urbanidade, vocês podem de virada cultural. Esse dos modernistas, vocês fazem, itinerante também? É itinerante. E aí são 2 ônibus? Não, esse é o único que a gente tem que ter a pé. Então a gente sai do Teatro Municipal, atravessa o Viaduto do Chá, faz São Bento, Pátio do Colégio, Edifício Ouro para o Bem de São Paulo, que pega muito a história da Revolução de 32, que os modernistas estavam bem presentes, e volta depois para o Teatro Municipal. Todos os outros a gente tem ônibus, que muitas vezes a gente sobe, desce, vai fazendo realmente esse e fazemos, às vezes, cenas dentro do ônibus também. Às vezes dentro do ônibus. Dependendo do tempo do trajeto, é um espetáculo itinerante, é um espetáculo de rua. A gente nem sabia, quando a gente começou a criar, que a gente ia fazer espetáculo de rua. Eu nem tinha esse treino. E aí a gente foi ganhando esse treino de fazer teatro de rua. A gente realmente, hoje eu me considero uma atriz de teatro de rua. E você comentou comigo, Adriana, que em julho vocês vão fazer uma apresentação.
Sim. Algumas, ótimo. E essa seria de qual roteiro? A gente vai ter agora, dia 13 de julho, o São Paulo pelos Modernistas. Essa daí que vocês contaram agora, esse é promovido pelo Shopping Light. Então, eles compram a apresentação e oferecem para o público. Então, como é que o público pode... Eles se inscrevem através de uma parceria que a gente tem com um coletivo de guias de turismo, que é quem conduz o grupo enquanto a gente faz as encenações, que é o SP da Garoa. Que é um gente, anotem esse Rafael. São super parceiros nossos, então eles já entendem como funciona a encenação. São eles que disparam os áudios para o grupo ir ouvindo no trajeto. Então eles são parte da encenação, né? Eles são ali o pessoal da Contra-Regra, né, que está com a gente, mas ao mesmo tempo eles também contam as histórias, né? Os personagens apresentam uma parte da história, mas eles complementam o restante. Então, 13 de julho, São Paulo pelos Modernistas. Aí no dia 20 de julho, a gente tem o Espaços Brincantes com o Sesc Santo André. E o que é o Espaços Brincantes? Conta do Quiricuma. A ideia é buscar espaços na cidade que as crianças possam brincar, né? Ocupar e brincar, né? Ser criança. Sim. Né? Esse Espaços Brincantes, ele se reconfigurou, né? Agora porque a gente sempre tem uma história que ela vai ser contada ao longo do passeio pelas crianças. Né? Então, a gente tem um primeiro momento que é uma oficina de bonecos, que é o primeiríssimo momento, recepção, chegada. Normalmente num SESC ou numa instituição fechada. Numa biblioteca. Começa numa biblioteca. Até para tirar esse lugar que a biblioteca é um lugar chato de estudo, né? Desse estudo, dessa escola chata, né? É um lugar divertido. Tem cada biblioteca maravilhosa. Maravilhosa, aqui em São Paulo, né? Exatamente. A gente faz dentro do cultural, dentro da Monteiro Lobato. Da Monteiro Lobato. E aí a gente inicialmente dá os nomes dos personagens, mas a gente não conta a história, né? Só dá os nomes. E aí as pessoas criam esses personagens, as crianças, os pais, enfim, tem essa brincadeira de criar esses personagens, que eles não sabem que papéis vão fazer esses personagens depois. E aí, a partir do próximo ponto, a gente tem uma empanada, que aí a gente começa a narrar essa história e eles vão encenando com os bonecos, essa história vai sendo contada. A gente está fazendo agora o Quiricu e a Feiticeira, que é baseado no filme, né, na história do filme, dessa lenda, né, africana. Então, a gente tem... E aí eu quero falar um pouco, voltando até para os outros passeios, que tem uma coisa que permeia tudo isso, que são essas soluções, essas traquitanas, essa maneira de itinerar com todo esse material, né? Isso é um ponto bem importante para a gente. Na verdade, né? Exatamente, porque a gente tem que criar essas maneiras também, né? De como que a gente transporta esse material, como que a gente se instala no próximo ponto para contar o próximo passo da história. Se leva caixa de som, sacolas, objetos, instrumentos, a empanada, teatro de bonecos, tudo precisa caminhar junto com a gente de um ponto a outro, entra dentro do ônibus. Tem essa estrutura, tem os atores, tem vocês três, tem os atores convidados, e vocês têm tipo, uma equipe técnica, os atores desenvolvem essas atividades técnicas. Quando a gente tem o São Paulo pelos Modernistas sonorizado, a gente tem um técnico, que ele vai ajustando os microfones, né, vai ligando um outro. Alguns outros passeios, por exemplo, o Espaços Brincantes, eu não estou em cena, então eu ajudo a carregar, a preparar os lugares. Sempre tem alguém que está numa função mais de produção. Paranapiacaba também. Isso. Conta pra gente um pouco essa experiência de Paranapiacaba. Curiosa. Paranapiacaba. Pode falar. A gente vai contando juntos. Paranapiacaba tem 2 passeios, na verdade, mas o que a gente mais faz chama-se Histórias e Brincadeiras em Paranapiacaba. Então, a gente pesquisou o que seriam os personagens, né, emblemáticos da cidade, históricos, os personagens mágicos da cidade, porque Paranapiacaba é cheio de lendas. Conhece, né? Então a gente tem também o Histórias e Lendas, que é um outro. Esse é mais sinistro, porque daí a gente vai mais para aquele lugar dos fantasmas. Da neblina, né? Da névoa. Da névoa, da noiva, a noiva fantasma, o menino da boina. Tem vários contos, várias histórias. E a gente faz essas histórias. E no Histórias e Brincadeiras tem personagens e em cada local
perto do relógio, ali vai me ajuda, onde que mais? eles brincam na igreja, eles brincam na com esses estação. personagens da cidade, né? Então, o maquinista, né? O português que cuida do relógio, porque Paranapiacaba é dividida, a parte baixa é inglesa, a parte alta é portuguesa. Então, a gente traz também esse personagem português. A gente traz o padre da cidade, né? Porque tem a igreja. Quem mais que a gente traz? O Curupira. A gente traz essas identidades, cachoeiras, as identidades brasileiras. Então, quando a gente entra na floresta, né, Curupira, a gente já trouxe a Caipora, mas reduzir o elenco agora para só o Curupira. A Caipora foi para Paraty, já tá lá. Perdeu o emprego. Pois é. Então, a ideia é costurar. E aí a gente pensou, né, como é uma vila que foi criada para ser uma estação ferroviária inglesa, aí a gente criou uma personagem que é a filha do engenheiro que se perde na cidade. E aí quando o grupo chega, ela aborda eles pedindo ajuda para encontrar o pai. Então em cada lugar... Sotaque de inglês? Oi, sotaque de inglês, ela solta umas palavras em inglês. E aí cada personagem que ela encontra, ele conta um pouco da história daquele lugar e propõe uma brincadeira para as crianças. Por isso, histórias e brincadeiras. E essa brincadeira é o desafio para ele dar a dica onde ela pode achar o pai. Aí a gente vai pro próximo ponto, encontra o outro personagem, ele conta história, uma brincadeira, e assim ela vai buscando o pai. E o último ponto nosso é o castelinho, que é onde o engenheiro-chefe morava. E aí a gente faz ali o encerramento final com as crianças. E as crianças vão falando inglês com ela. Brincadeira do tesouro, né? Isso, uma caça ao pai. Uma caça ao pai. Caça ao pai, o pai ausente, né? Pai ausente. Largou a filha ali, ela tá procurando ele. Vocês vão de ônibus ou de trem? O grupo encontra a gente lá de ônibus. Eles saem de onde eles estiverem, vão de ônibus e o elenco já tá lá para recepcionar. E na vila é tudo a pé. A garotinha já tá lá perdida. Quando eles vão visitar a igreja, a menininha aparece falando inglês, perdida. E a menininha é você ou é uma... Não, já foi a Carol Moreira, que eu não falei, aproveitar para falar, já foi a Carol, a Camila Bevilacqua já foi, e a Priscila Ioli também já foi. A gente tem aí algumas atrizes que já fizeram, a Lizzie, que é o nome da garotinha, que as crianças viram os nossos intérpretes para ajudar a gente a entender o que ela tá falando. Então é legal porque as crianças vão tentando usar o inglês que elas conhecem para tentar traduzir, e num primeiro momento elas de fato acreditam que é uma criança que tá perdida ali, e ela é uma criança fantasma, tá perdida lá na cidade. E ela fica o tempo todo. Ela tá em cena das 10 da manhã às 5 e meia da tarde. Exato, inclusive no almoço, por isso, né? Por isso que a gente já teve 3 atrizes. Ela fica em cena. Porque as crianças não saem da fantasia, né? Isso é uma coisa importante. As crianças, o Cidade dos Palcos, quando é para adultos, sabem, aconteceu uma cena ali, entra um outro personagem, eles sabem que aquilo é uma linguagem. Isso. As crianças não, elas vão com a Lizzie até o fim, pega na mão dela e não larga. Eles querem almoçar com ela não tem sossego nem na hora do almoço. Ô, Mário, e você, né? Você é músico e ator também, mas você faz a parte musical desse... Geralmente sim. E que instrumentos que você usa? Você sozinho ou outros músicos e atores? Você põe todo mundo para tocar junto com você? Como é que você faz? Eventualmente, a gente teve agora recentemente a Andressa, que ela também toca alguns instrumentos, então a gente acaba fazendo essa parceria. Mas geralmente eu tô com algum instrumento fazendo, acompanhando um canto que todos cantam juntos ou que eu cante sozinho. Então, e geralmente eu componho canções para determinados espetáculos, né, para determinados passeios. Então tem um passeio nosso que ele usa o berimbalde. O berimbau. Foi um berimbau adaptado com um balde e ele faz um som único, assim, um negócio que cria uma atmosfera pro passeio muito legal. E o Espaço Os Brincantes, as crianças constroem bonecos e instrumentos musicais. É verdade. Então tem uma parte que tá manipulando boneco e uma parte que é a banda que toca a música da história. Exatamente. São que tem composições feitas para a contação dessa história do Kirikou e a Feiticeira. Desculpa. Não, pode falar. E aí tem dentre essas traquitanas que eu falei, também tem uma adaptação para esses instrumentos, porque o último São Paulo pelos Modernistas que a gente fez, porque eu geralmente faço o Mário de Andrade. Nesse último, o Anderson Negreiro fez o Mário de Andrade, e eu fiquei como um segundo Mário de Andrade, a gente fez um duplo, e eu fiquei como segundo Mário de Andrade músico, né? E aí tem tem umas adaptações, por exemplo, o instrumento tem que estar no meu corpo para essa itinerância, para estar na cena também, né?
Então, quando é violão, tem a correia do violão. Mas outros instrumentos percussivos, por exemplo, eu tenho que pensar também como acoplar esse instrumento do corpo, né? Então tem essa mecânica de como viabilizar na cena o instrumento também, né? Qual mais repertório vocês têm? Isso, aí a gente tem um agora que vai ter em julho também, que é o Don Quixote, né? E alguns passeios nossos são sob demanda, né? Uma boa parte deles. Então chega pra gente uma demanda e a gente vai lá e constrói a proposta. E aí esse chegou pra gente do pessoal do Curumim, do Sesc, que eles falavam assim, olha, as crianças elas brincam, se batem e acaba a brincadeira. Então, como é que a gente pode trazer para elas uma atividade para refletir, onde elas não se batam, onde elas consigam entrar na fantasia da brincadeira e sair dela sem se machucar, né? Duro, né? Com tanta experiência no mundo. E eles estavam trabalhando com o Don Quixote na época. E aí os monitores do Curumim estavam trabalhando com o Don Quixote. Falaram assim, olha, o que vocês conseguem fazer com o Don Quixote? Aí a gente já pegou esse mote, né? O Don Quixote é esse sujeito que entra nessa fantasia e acaba também se machucando. Então, como é que a gente pôde criar esse passeio cênico, né? Ele nasceu saindo de uma unidade do Sesc, onde a gente contextualiza o que é teatro, né? Essa brincadeira do Don Quixote entrando na fantasia, né? Encenando as suas batalhas, e aí de lá a gente sai com ele para essa jornada heróica dele e vai até o Teatro Oficina. E lá a gente mostra uma outra arquitetura teatral, uma outra linguagem teatral, e lá rolava uma proposta das crianças trazerem o Don Quixote de volta para a realidade. Então, como que as crianças vão fazer ele sair dessa fantasia dele, mantendo a alegria da fantasia, mas sem se machucar? E aí é o momento que a gente improvisa com elas. Aí já rolou de tudo. Hipnose, transplante de cérebro, que mais? Se ele casar com a Dulcineia para ser feliz. Adoro. Tudo. As crianças que propõem. Elas propõem, a gente ensena o que elas quiseram. Aí a gente faz, assim, como que a gente faz para trazer esse sujeito de volta à realidade? Ela faz isso, aí a gente vai e ensena. Que legal. Aí agora chegou pra gente uma solicitação para transformar um pouquinho, em vez de sair de uma unidade e ir até o Teatro Oficina, o Sesc solicitou pra gente fazer ele inteiro no centro da cidade. Olha. Então a gente vai sair lá da Biblioteca Mário de Andrade, vai percorrer todo um caminho pelo centro de São Paulo até o Teatro Municipal. E lá vai ser a nossa finalização. Né? Então esse agora legal. a gente... O castelo E é do uma Dom responsabilidade, que é com crianças no centro de São Paulo. Com crianças no centro de Sem São seus Paulo. responsáveis. Não, com os pais. É um Com os passeio para pais. família. É um passeio para pra família. Bom, né? Mas mesmo quando a gente faz só para criança, vem também, se for uma escola, vem professores, a gente tem os guias de turismo que estão junto, né? Tem toda uma estrutura para a gente poder circular. Porque vocês estão ali contando a história, fazendo atuação, música, né? A E aí- gente tem o Decolonização do Olhar também, Isso, que decolonização é do um olhar. passeio muito bonito também, que também surgiu através de uma solicitação. Era um momento em que uma unidade do SESC queria trabalhar com a ideia dos povos refugiados, e aí eles pediram para gente pensar em fazer um passeio que fizesse uma visita ao Museu da Imigração e ao Museu Afro, e que discutisse essa questão das diásporas. E aí a gente começou a procurar espaço onde a gente podia entrevistar essas pessoas que estavam em situação de refúgio. Nossa, Aí- tem um lugar incrível, Biblioaspa, que é ali na Santa Cecília, atrás do shopping Higienópolis, é um casarão onde era o IFAM. Atualmente é um lugar de refugiados. eles vieram aqui. Eles vieram aqui É. e Ah, fizeram uma peça Ah, de teatro, que um lugar legal. incrível. Vocês vão... Que legal. A gente Passar foi o conversar contato com o pessoal depois. do Abraço Cultural. O Abraço Cultural é uma escola de inglês que só contratava professores refugiados. De inglês, não. Uma escola de idiomas que contratava vários professores idiomas, refugiados para você ter aula com pessoas nativas, como a gente diz, né? Que falavam a língua nativa. E aí a gente foi lá e entrevistou várias pessoas em situação de refúgio, e aí assim nasceu o passeio. Isso já tem anos, e ele também foi se transformando, e no começo ele era uma performance, e depois ele virou um espetáculo que acontecia em 2 etapas, no Museu da Imigração primeiro e depois no Museu Afro. E hoje ele está acontecendo só no Museu da Imigração. Então, é isso. Passou Você por pode se várias adaptar, etapas. né? E a gente traz também essas pessoas para participarem. Então, sempre a gente traz um convidado, uma pessoa em situação de refúgio, para também jogar com a gente em cena, contar uma história, né? Então, não somos só nós
porta-vozes deles, não é isso, né? Nem a nossa intenção, mas sim criar uma performance que sensibilize para o assunto para que depois essa pessoa venha e converse com o grupo. E aí a gente vai dependendo da disponibilidade de cada um. Já tivemos alguns convidados que vêm e trocam também com a plateia, né? Essa experiência deles, essa vivência deles. E vocês, bom, fazem tudo em grupo. Quem faz o figurino? Os objetos? Como é que é? São entre vocês mesmos ou vocês vão chamando pessoas fora? A gente para alguns deles, a gente já tem um material que já foi criado e foi muito criado por nós, né? Mas quando a gente precisa de alguma coisa mais elaborada, a gente tem amigos figurinistas que a gente fala, olha, será que dá para dar um ajuste nesse figurino, pensar essa proposta, né? Essa reformulação agora do Don Quixote, a gente está contando com uma figurinista, né, que é conhecida nossa, e ela está trabalhando com a gente para criar uma outra, já que o passeio cênico mudou de formato, mudou de lugar, a gente também está querendo repaginar. Os objetos fica muito na mão desse grande artista plástico, que é o Mário, que faz coisas incríveis. Instrumentos e objetos. Cenografia. É um aquariano, né? É um aquariano, exatamente. Eu nunca consegui decidir muito para onde que eu vou. Vou para todos os lugares, né? É o ar, né? É o ar. O Lendas e Contos em Paranapiacaba começa com o público entrando no cemitério, encontrando a lápide de um dos personagens, né? Que sou eu que faço. E aí precisamos fazer a lápide, né? Porque eu não tenho lápide lá. E aí o Mário fez assim, eu olhei. Nem vou usar uma lápide alheia. Não, parece convocar o fantasma alheio. Super real a lápide, gente. Horrível, Com a minha foto ali, eu até horrível. me senti meio... Eita. Inclusive eu falei, eu não quero guardar isso em casa. Porque eu fui para uma coisa muito realista, né? Então parece cimento mesmo, parece uma lápide. Tem a foto do Davi lá, de defunto. E aí a gente, lá em Paranapiacaba, no cemitério, a gente achou um espaço de cova que estava vazio. Né? Então a gente colocou lá como se fosse uma lápide mesmo. Aí, né? A armadura do Don Quixote, né, que a gente fez também com materiais, essa brincadeira, né, que o Don Quixote pega as coisas da casa, então são bacias, né, são escorredores de macarrão, máscaras que a gente usa no Cidade dos Palcos, né, então tudo a gente vai confeccionando dentro desse movimento coletivo do grupo. E uma última pergunta desse bloco, vocês estão há 10 anos juntos, né, e fazendo diferentes espetáculos e sob demanda, como é de repente receber uma demanda de uma peça que não faz há algum tempo e ter que revisitar aquele personagem como ator? Como é que é isso pra vocês? Isso só aconteceu com o Cidade dos Palcos, né? Que a gente não fazia ele desde antes da pandemia, porque aí os outros foram chamando mais atenção, e aí agora, no começo do ano, foi solicitado um Cidade dos Palcos. E aí, 3 anos depois, né, a gente teve que resgatar textos. Vocês lembram o texto? Não, vocês têm que estudar tudo de novo. Eu, principalmente. Eu brinco que, gente, tem que falar sobre isso, né? Porque depois que eu entrei na menopausa, tudo é culpa da menopausa agora. Eu era uma pessoa que tinha uma memória, assim... Aliás, decorar texto, pra mim, era uma brincadeira divertidíssima. Eu gostava de um monólogo, adorava pegar textão, assim... Hoje, nossa, é um sofrimento. É mais na base do improviso. Mas é isso, precisa decorar o texto, a gente estuda tudo de novo, vamos lá, tudo de novo. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, porque revisitar um trabalho é a possibilidade de refazer. E de melhorar. Né? Teatro é isso, né? Porque a gente não tá deixando de fazer teatro. Então, o que não tava legal, o que de repente... acender uma lâmpada, dizendo, como é que a gente fazia isso? Meu Deus do céu, isso aqui é de outro jeito. Então o teatro é essa beleza do processo. Aliás, às vezes você tá em cartaz, às vezes você assim, tipo, no último dia você fala, putz, descobri uma coisa, entendi tal coisa, né? E tem uma revisitação importante aí também desse conteúdo, né? Do que está sendo dito, do discurso que está sendo dito, né? Porque é isso, a gente como o teatro, atualiza. Né? Exatamente, tem que atualizar. Aliás, a gente aproveita muito as oportunidades, né, para trazer para a cena questões atuais, para trazer questões, né, políticas, enfim, para a gente, tudo, né? a gente aproveita a oportunidade sempre de, nessa dramaturgia, discutir o que está precisando ser discutido no momento, o que precisa ser provocado, né, pensamento crítico, a gente está sempre... aliás, é uma grande oportunidade. Para mim, especificamente, o surgimento dos passeios cênicos na minha carreira trouxe uma frequência
pro meu trabalho de atriz, que talvez eu não tivesse se nós não fizéssemos os passeios. Então eu não paro de atuar, né? Nunca paro de atuar, sempre tem um passeio para ensaiar, sempre tem uma demanda nova. Aí às vezes eu fico me perguntando, né? Aí os espetáculos, que a gente tem mais de 18 anos de companhia. A companhia fazia outros trabalhos antes, mas a gente não entra em cartaz com um espetáculo há muito tempo. Aí a gente. Mas o que significa em cartaz? Então, exatamente, porque a gente anos. porque a gente se sente em cartaz com esses trabalhos que estão sempre voltando, se reconfigurando, se atualizando. Sim. E então, para mim é um presentaço, assim, muito bom, muito Eu bom. acho que essa ideia também de tirar, eu acho que essa discussão ela vale para todas as linguagens artísticas, de tirar a arte desse pedestal de que só alguns poucos escolhidos podem fazer. Eles né? que fazem teatro, nós fazemos. Não, todos nós. Exatamente. E aí as crianças também fazem, as pessoas podem experimentar essa linguagem, né? Podem experimentar esse fazer artístico. Né? O que eu mais gosto também é do público entender que o teatro não está só na caixa preta, né? Essa nossa explosão da caixa preta de encenar dentro do ônibus, dentro do museu, né, dentro de um restaurante, quando a gente para o almoço, às vezes uma performance que rola, né, dentro de um espaço de história, né, o teatro está em todo lugar. Onde os cenários estão prontos, né, aliás, eu sou apaixonada pelo centro da cidade, aliás, os passeios me ensinaram muito sobre o centro da cidade. Agora, vindo para cá, a gente passa pelo centro, né? Para chegar aqui onde estamos no estúdio. A gente está no centro. A gente está no centro. E os passeios cênicos, o Cidade dos Palcos, o São Paulo pelos Modernistas, esses passeios criaram, para mim, uma relação com a cidade muito maravilhosa. Com os espaços históricos, com o patrimônio e com as pessoas na rua, porque a gente faz para os passageiros, mas quando a gente está fazendo a cena na rua, qualquer pessoa que está passando assiste. Então isso é muito democrático, muito democrático, a gente não está fazendo para quem se inscreveu no passeio, ou para quem pagou o passeio, ou para quem tem acesso, mas a gente está fazendo para o morador de rua que está ali, e ele vem e participa da cena, ele interfere, ele entra, às vezes a gente é pego completamente de surpresa, tem que lidar com essa situação, integrar, então isso tudo é muito democrático, fantástico, e vale a pena ver de perto, assim, acho muito bom. Bom, vamos lá para o segundo quadro. Esse quadro, gente, é Ritos e Rituais. E o nome desse programa é Cochichos de Coxia. Como é a coxia de passeios cênicos? O que vocês consideram coxia? Ou vocês saem de casa e já tô no palco? Falem sobre isso. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu vou pro São Paulo pelos Modernistas, eu saio de casa vestida de Tarsila. É maravilhoso, gente. Eu entro no Uber. É muito bom. É muito bom, porque eu vou com as malas, com todas as coisas, tal. Eu saio da minha casa com todas as malas. Às vezes com o Guilherme Azenha, que é o meu filho que às vezes faz o som, então vai com a caixa de som, tudo junto. E aí eu entro... Não uso peruca, mas assim, eu tô muito maquiada, eu tô com uma capa feita pela Kabila Ruanda, maravilhosa, que vai até lá embaixo, assim, com uns crochês da Gisele Peixe, agora eu vou falar o nome de todo mundo, maravilhoso, assim. Eu vou com aquela capa toda, e aí, ali eu já começa com o motorista já interagindo, já contando a história do que a gente vai fazer. Então tem isso, às vezes a gente sai vestido de casa. Então, por exemplo, aquecimento vocal, vocês se aquecem? Antes do público. A gente, como qualquer espetáculo, chega antes deles, né? Prepara algumas coisas, faz os últimos ajustes, se está microfonado, instala o microfone, etc. E aí a gente se prepara, né, para receber o público. O aquecimento vocal, um pouco de corpo, né? Na rua mesmo, a gente ali fazendo. Vocês cantam, né? Os que tem canto, a gente... Coisa na rua, né? A voz tem que estar potente. Né? Agora, a coxia é sempre onde o ator e a atriz ainda não entraram em cena, né? Então, se a gente está, por exemplo, no ônibus, muita cena a gente faz no ônibus. Se eu estou ali na frente preparando, fazendo o prólogo da história, a coxia está lá no fundo. Ou a coxia está na cabine, né? Porque tem uma cena que a Adriana, ela sai, a gente faz o Esperando o Godot,
E aí eu tô, Vladimir e Estragon no ônibus, né, fazendo a primeira parte, aí vem Potso e Lucky lá da cabine do motorista, então a coxia lá na cabine. Aí elas abrem a porta e entram. Ou seja, a coxia é itinerante. A coxia é itinerante, né? Estamos na rua, assim, tem uma cena acontecendo. A gente se troca dentro, a gente já se trocou, assim, dentro de loja de pet, dentro de lanchonete na Praça Roosevelt, a gente sempre tem que pedir para alguém ali. Banheiro de algum dos restaurantes. Eu faço junto com, às vezes junto com a Liz Mantovani, às vezes junto com a Camila, uma viúva e uma noiva. Então a gente entra no estabelecimento que tiver ali, gente, a gente pode se trocar, aí se troca, aí sai. É teatro. E isso é muito legal também na cidade. Isso é muito bonito. Porque esses lugares, esses estabelecimentos, qualquer pessoa é muito receptiva com a gente. Esse acolhimento, é isso, sem ressentimento, mas é um acolhimento maravilhoso que a gente tem na rua. Sim. A rua abraça. E pensando na estrutura, a gente também tem que pensar em figurinos que sejam muito mais fáceis de colocar como um adereço do que, de fato, trocas de roupa, né? Então, tudo isso facilita, né? A maneira como a gente organiza a mala, né? Primeira cena, segunda cena, para ir pegando as coisas. E tem um momento engraçado que a gente viveu, que é esse passeio de Paranapiacaba, que era de terror, né? Que os personagens todos eram personagens mortos, né? Eram sombrios, enfim. Então tinha esse figurino, uma coisa meio... bruxa, sei lá, não era isso, mas na cidade, naquele dia que a gente foi, tava acontecendo o encontro das bruxas, que acontece lá. Uau! Então, assim, a gente achando que a gente ia ficar muito distoante, a gente tava só mais a gente era fichinha, a gente passando várias pessoas parecidas com a gente, de figurino, assim, né? Foi e a gente engraçado fala muito isso. aqui nesse quadro dos ritos e rituais, tem muito ator que tem mandinga, né? Assim, hoje eu tenho peça, sei lá, vou fazer uma reza, vou um incenso, vou acender uma vela. Fazer a rodinha. Fazer a rodinha, o merda. Como é que é isso pra vocês? Vocês conseguem incluir isso? Sim. A rodinha do merda sempre A rodinha do merda sempre tem, gente. Clássico. Sempre. Tem uma história engraçada que é só porque isso me lembrou. Teve um passeio cênico de Cidade dos Palcos que a gente fez bem no começo, que tinham crianças, e uma das crianças era o meu filho, o Guilherme, quando ele era pequeno. E aí a gente estava dentro do Teatro Municipal contando, né, a história do merda, por que se fala merda no teatro. E aí contando as lendas da merda, porque tem várias lendas. Aí a gente pensa, alguém sabe aqui, aí o Guilherme devia ter uns 9 anos, assim, ele levantou a mão assim, eu sei, o que é o merda? O merda é um tipo de uma macumba que os atores fazem. Aí foi aquela risada geral, assim. Então é isso, a gente faz essa macumba, sim, essa macumba forte, para começar o trabalho, para abrir os caminhos, para que tudo dê certo, para que a gente tenha saúde, vigor, energia, e que a gente possa trabalhar juntos bem, que a gente possa ter construir umas boas relações. Por exemplo, no teatro, né, quando a gente faz essa concentração de energia para que tudo esteja tranquilo, é para que não tenha, sei lá, uma pessoa na plateia que passe mal, que surte, que não caia um refletor. E na rua, são muitas as adversidades que poderiam acontecer para, acabar com a peça de vocês. Então tem uma vibração assim, chuva, para que nenhum carro bata perto. Assalto. Então merda tem que ser muito concentrado mesmo. Tem que ser uma boa merda. Uma boa merda. Sim. Dá certo. Mas eu acho que principalmente a gente internamente está para esse acaso. Aberto, né? Está aberto, porque já aconteceu, né? Da gente fazer parte do passeio e ter que parar porque choveu. Não há o que fazer. E né? acho que uma coisa que pra gente dentre todas as adversidades que podem ter, né, no espaço da rua, que acho que quem faz teatro de rua vai viver isso, a gente vive ainda uma outra que é um elemento do passeio, né, que é o elemento turístico dentro do nosso trabalho, que é uma necessidade de seguir um cronograma. Que um espetáculo de rua não, ele tem hora para começar, ele começa, se não choveu ele termina, tá tudo certo. A gente não, o grupo tem um horário para chegar, então dependendo de quem contrata ele vai dizer, olha, o grupo chega às 9, chega às 10, chega às 11,
Os lugares que a gente visita são agendados. Sim. Então, os teatros que a gente entra tem que agendar, o museu que a gente entra tem que agendar. Então, se alguma coisa atrasa, a gente tem um efeito uma dominó. logística. O almoço está agendado. É. Então, a gente tem uma preocupação logística, né, de cronograma turístico, que também é um problema. Então, se o grupo pegou um trânsito para chegar em Paranapiacaba, a gente já tá lá, mas tá marcado para eles chegarem às 10. Chegaram às 11 porque pegou um acidente, não sei aonde. Alguma cena vai ter que ser cortada ou mexe diminuída, com né? tudo, né? Então, é um trabalho cênico, itinerante, mas a gente nunca perde a dimensão do passeio, porque ele tem toda uma logística também que precisa ser pensada. Sim. E isso é outra paixão, a paixão pelo turismo, gente. Isso despertou para mim também, porque eu sou do teatro. Davi já tinha as duas paixões, mas eu me apaixonei pelo turismo e como o turismo é bonito essa ideia de você visitar lugares, conhecer a história dos lugares, respeitar os lugares porque você conhece a história. Claro. Então, à medida que você conhece a história, você passa a respeitar mais aquele lugar. Então, história, patrimônio, respeito pelo espaço, pelas pessoas daquele lugar, quem vive ali. Tudo isso é um outro ambiente, é um ambiente que se soma ao ambiente do teatro, que é outro ambiente para mim muito apaixonante, mas são dois ambientes que se unem e são duas belezas, assim, é muito encantador. E eu costumo dizer que são atividades muito parecidas, né? Porque nas duas a gente se relaciona com o público, nas duas a gente conta história, né? No turismo, no teatro conta essa história. No turismo, no teatro, a gente tem que saber interpretar essas histórias, né? Nos dois a gente prender a atenção. Nos dois a gente de alguma maneira faz uma formação de público, né? Quanto mais você consome arte, mais você entende e gosta e quer continuar consumindo. E o turismo é a mesma coisa, se for bem feito, como o Bruno colocou. Então, para mim, as duas atividades elas são muito parecidas, né? Elas têm semelhanças que são conceituais muito importantes. E o público do turismo é mais guerreiro do que o do teatro. Eles ficam de pé o tempo inteiro, eles caminham pra caramba, eles ficam embaixo de chuva e de sol, eles não reclamam. E tem uma dimensão São aí. muito legais. Tem uma dimensão aí também que porque no turismo você tem a possibilidade de só relatar, né? De você contar a história de um lugar um pouco mais neutro, né? Quando a gente vai para a cena, quando a gente vai para... A gente tem um discurso implícito, né? Então, a gente... por exemplo, vindo para cá, a Adriana falou, eu tô aqui que é bem em frente à faculdade de Direito. Aí eu fiz uma brincadeira com ela no WhatsApp, assim, eu falei, não é lá nessa faculdade que os estudantes... na Revolução. Contra o Getúlio, sabe? Porque são informações que a gente passa, mas são informações que a gente passa encenando. Então, a gente tem um discurso implícito nessa encenação. Né? E isso é uma discussão, né? Que a gente também, né, que a gente sempre faz quando a gente está pensando nesses passeios, né? O que a gente quer dizer com essa... A gente está contando aquele fato, né? Mas o que a gente quer dizer ao contar aquele fato? Né? Claro, o que a gente está... Imagina o que a gente quer provocar, né? Tenha muito mais aproveitamento do passeio, né? Que fica muito mais na memória. Sim. Bom, vamos encerrar esse quadro. Então, entrando no terceiro quadro, venda seu peixe. Então, agora é o momento de você falar as datas, a agenda toda. Os Instagrams de cada um, então, do projeto se tiver, o site, tudo. Vamos para o calendário, né? Agenda de trabalho. Então, dia 13 agora a gente tem o São Paulo. 13 de julho. 13 de julho é um domingo. Tem o São Paulo pelos Modernistas com o Shopping Light, que ele é uma edição especial que a gente faz todo mês de julho, focado na Revolução Constitucionalista de 32. Então, os modernistas vêm para contar a visão deles sobre esse movimento da Revolução Constitucionalista. E como é que a pessoa consegue ingresso? Isso, aí entra pelo canal do SP da Garoa, que é o coletivo de guias que faz parceria com a gente, porque eles organizam os ingressos para participar desse passeio. Então, se procurar ali no Instagram, SP da Garoa, vocês vão achar ali o pessoal dos guias que organizam os ingressos, pelo Shopping Light. Mas se entrar no Instagram da Zenha, do Shopping Light, da SP da Garoa, todos eles vão levar lá para o Simpla, onde pega esses ingressos. 13 de julho, São Paulo pelos Modernistas. 20 de julho, a gente tem o Espaços Brincantes com o Sesc Santo André.
Aí é pelo portal do Sesc, lá na página do Sesc Santo André. Quem procurar em Artes Cênicas no Varchá, ele está na programação de turismo. Tá. Então porque é um passeio cênico, então tem que Sim. procurar lá no turismo. Dia 20. Dia 20 de julho. Dia 24 de julho tem o Don Quixote. Esse é pelo Sesc... Galeria. É o Sesc Galeria que está promovendo, que é o Sesc novo que vai abrir no centro. Mas como eles ainda não têm página no portal do Sesc, é uma outra unidade que está operando. Não sei se é o 24 de maio. Mas se jogar lá no Sesc Don Quixote, vai achar a gente lá. Tá, Don Quixote no Sesc novo. 26 de julho, mais um Espaços Brincantes, só que com o Sesc Ipiranga. Uma outra unidade comprou. Que tem um público ótimo. Isso, também é muito legal. E esse a gente vai fazer pro Parque do Ipiranga, porque já está perto, As então crianças tem lá. uma coisa de mexer legal. também com o território de onde eles estão. E isso fecha o nosso mês de julho. Em agosto, a gente tem mais um São Paulo pelos Modernistas, com o Shopping Light, dentro do final de semana da Jornada do Patrimônio, né? Que é dia 16 e 17 de julho, então vai ser no dia 17. No dia 16, o Decolonização do Olhar, com o Sesc Belenzinho. Então, Eles estão bombando, no gente. portal. Meu Deus, programação. Então fala pra gente o muito Instagram legal. da Azenha. É @Azenha de Teatro. Azenha com Z, Azenha de Teatro. Tudo tem junto, lá. tem underline. Tudo junto, Tá. Azenha de Teatro. E lá tem o link que vai levar para o nosso site, para o YouTube, para todas as redes que a gente tem. Maravilha. Lá no Instagram. Querem só falar o Instagram de vocês, pessoal? A.Azenha, a Adriana Azenha, A.Azenha e o Azenha de Teatro. É isso. Meu é Davi _Carola. Davi com D mudo no final, Carola com 2 L's. E o meu Mário Deganelli, tudo junto, tudo minúsculo, 2 L's e I no final. LLI. Muito Mário bem. Deganelli. Muito Eu bem. queria falar que no Decolonização do Olhar a gente convida o Raul Sicaroli, que é a pessoa que a gente convida que já esteve em situação de refúgio e que vem trazer o relato dele. Ele é um diretor de teatro da Venezuela, Que legal. diretor de televisão também lá, e aí agora morando no Brasil, ele é nosso convidado lá. Queria falar da Edme Almeida, que também já foi atriz da companhia, e a Andressa, que eu não falei o Ferreira. sobrenome, que é Ferreira. E a Palomares Matias também, que Matias, quando a gente sim. fazia no Museu Afro, é uma atriz maravilhosa, atriz, cantora maravilhosa. Cantora e professora de fazia. história, que também fazia uma fala, né, uma palestra lá dentro do Museu Afro com o nosso público, nesse passeio. Muito bom. É isso, Muito gente. bom. Ai, espero que eu Muito tenha sido. obrigada, gente. Obrigada, gente. Meus Eu adorei. amores. Eu vou fazer um próximo passeio aí. Desse Ai, live, muito gente. bom. Eu quero ir Muito para bom. Arapiacaba. Muito Vamos, bom, vamos. gente, para não ter acaba. Obrigada, gente, por estarem com a gente. Mais um programa Cochicho de Coxia. E até a próxima. Até a próxima.